Vamos falar da semana do dia 10 ao dia 16 de maio. É uma semana, gente, com dois aspectos importantes envolvendo Júpiter. O primeiro é com o Sol, depois com Mercúrio. E também já é uma semana em que a gente vai ter uma preparação, porque na próxima semana, já de cara, vem com Mercúrio, Marte e Vênus mudando de signo. Agora, o que marca também essa semana, além desses aspectos de Sol, Mercúrio com Júpiter, é uma certa instabilidade no céu. Tem dias com muito movimento e dias que não tem nenhum aspecto perfeito, vai levando a influência inteira para o dia seguinte. Então, vamos acompanhar, porque nós vamos pegar, por exemplo, a segunda-feira, vem com um aumento de influência de Lua com Mercúrio bastante simples, o dia inteirinho. Então nós vamos ter, mesmo sem aspectos perfeitos no céu, condições que vão sendo levadas por muitas horas e que dá pra gente aproveitar. Então vamos lá. Antes de mais nada, vou pedir para vocês, né, de sempre aqui, curtir, comentar, hypar o vídeo. Vou convidá-los aqui para a sessão de membros também, tem 2 níveis. Estamos lá falando nessa semana sobre o mês operativo, que é uma técnica do Hermes, do período helenístico, e fazendo trabalho também de previsões de nível prático ali no nível planetas. Convido vocês também para os cursos da plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. E vamos então falar dessa semana. Na terça-feira tem tanto aspecto no céu, eles vão acontecer muitos assim emboladinhos, né? Tá um pouco estranho essa semana em termos de quantidade, vocês vão ver. Vamos lá. Eu vou tentar melhorar aqui o áudio para ficar com a voz melhor, porque eu estou super gripada, com a garganta inflamada e minha voz tá super estranha. Então, se vocês acharem a voz estranha, é por causa disso, tá? Vou melhorar um pouquinho. Bom, no dia 10 de maio, que é domingo, nós vamos começar bem o dia, porque o primeiro aspecto é esse leve aqui entre a Lua e Marte, que já vem sendo sentido, né, percebido já desde o sábado, dia 9. É um aspecto de 60 graus bem comum, mas ele vai empregando dinamismo, né, porque Marte está ali em área superativo e a natureza do aspecto é fácil, e isso vai criando uma espécie de movimentação. Até as 2h09 da madrugada, quando o aspecto se torna perfeito, acaba sendo interessante, então, para as iniciativas, né? Devido a esse potencial forte, vivo e bem energético. E depois disso, gente, o que vai acontecer é que a Lua vai pegar um longo período sem aspectos até ali no meio da tarde, e o domingo, então, vai continuar com uma influência de Lua em Aquário, mas já desfavorável para as iniciativas, porque aí a Lua fica sem aspecto, ela fica fora de curso, tá? Quando a Lua está em Aquário, para a dinâmica assim, de interação e troca, um envolvimento mais social, é até interessante, né? É um signo do ar. Tem uma influência um pouco mais para o campo de intelectualidade do que para atividades muito práticas, mas eu também penso que numa influência de clima cotidiano, mesmo estando realizando no campo prático algumas atividades, não tende a ser ruim. Agora, não é bom para inícios, né? Porque a Lua não vem levando para novos aspectos. O passo seguinte dela é a mudança para peixes. Olha só, quando ela estiver no aspecto com Marte, ela está ainda em 23 e 24. Então, tem bons graus ainda para ela percorrer até ingressar em peixes, né? E aí, essa fluência, ela vai, assim, para a questão do dia a dia, ela é mais ampla, é mais solta, meio desconectada, até não é muito favorável, por exemplo, para atividades de campo técnico, mesmo na rotina, né? E grandes mudanças, iniciativas já sabem que tem que evitar. Aí a Lua vai ingressar em peixes às 14h34. Muda um pouco o clima, porque sendo um signo de água, ele já tem uma impressão de velocidade menor, né? Então, em termos de ritmo, dá uma encolhida, assim. Conciliar bem, né, com um período de domingo à tarde também, diminuir um pouco a barulheira. Agora, quando a Lua vem ingressando aqui no signo de peixes, ela vai ter esse aspecto aqui com Mercúrio, mas vai demorar bastante. Então, mesmo a Lua ingressando em peixes, ela vem ainda fora de curso, sem aspecto nenhum no próprio domingo, tá? Porque o aspecto entre a Lua e Mercúrio, para vocês terem uma ideia, ele vai ser perfeito na terça-feira, na madrugada, 00h42. Então, até lá, a gente vai começar a perceber essa fluência desse aspecto entre a Lua e Mercúrio na segunda. Então, no domingo, mesmo depois do ingresso da Lua em Peixes às 14h39, ela vem ainda um pouco vazia.
Daí o dilema do domingo, com a lua assim em peixe sem aspecto, já da mudança que diminui e fecha, né? Diminui a agilidade, é uma permeabilidade emocional, muito envolvimento com o entorno de uma maneira mais marcante. Dependendo do que você estiver fazendo, você pode perceber essa lua em peixes como uma espécie de incômodo, porque ela é muito emocional, ela se envolve muito com as questões do entorno, com as pessoas, não é tão legal, tá? Ela é bem emotiva, né? Ela tem uma tônica, uma pegada emocional que até no clima geral, em termos de conversas, assuntos, assim, vocês podem perceber. Isso pode gerar uma espécie de incomodação com as coisas que vêm. Mas como a lua ainda ingressa em peixe sem aspecto, pensando em iniciativas, dar um passo a mais, assuntos importantes, eu não recomendo esse momento. Agora, no domingo, o que acontece é o Sol chegando a um aspecto bom com Júpiter. Olha, é um aspecto leve, 60 graus, ainda bem leve. Se fosse um trígono seria mais interessante, mas é uma influência que, para um contexto maior, pensando em coletividade, ela é bem interessante. Ela é apaziguadora para os assuntos que envolvem campo humanitário, senso de justiça, apoio também, né, ajudas, assim, ela é muito interessante. E para o perfil místico e religioso acaba sendo, de uma certa forma, pela condição de Júpiter, não muito do Sol. O Sol está no signo de Terra, né? Eu vejo mais essa influência como uma influência de proteção, de acolhimento, de pacificação, de indulgência, pensando em fatores de acordos, de parcerias, assim, e de ajuda mesmo, né? Num perfil próximo. Olha, vejam que quando o Sol chegar ao aspecto com Júpiter, que é no finalzinho do domingo, 23h13, a Lua ainda não está nem apontando aqui para o Mercúrio, que é o próximo aspecto dela. Como eu falei para vocês, esse aspecto da Lua vai ser sentido só a partir da segunda. Então, a Lua continua desfavorecendo as iniciativas, só que a gente tem esse aspecto do Sol com Júpiter, que para o clima geral ele parece ser bastante protetor. Eu penso que isso tem mais relação com questões globais, né? Assuntos mais coletivos, pode ser uma indicação às vezes de fechamento de acordo entre países ou de conciliação que ajuda a resolver problemas, né? Pode ser um pouco nesse sentido. Talvez para a iniciativa eu não recomendo muito porque a Lua não tem novos aspectos, né? E isso acaba sendo uma configuração que atrapalha um fluxo realizador e produtivo, pensando em sucesso, em realização daquilo que você iniciar, tá bom? Bom, a segunda-feira, dia 11 de maio, não tem nenhum aspecto perfeito, mas agora a gente já tem a Lua aqui, que vai chegar ao aspecto com Mercúrio, na terça-feira, 00:42. Então, quando for amanhã da segunda-feira, a gente já começa a perceber essa fluência. Então, eu recomendo assim, durante a madrugada da segunda, atenção ainda, as iniciativas não é tão legal, mas já a partir da manhã, ali em torno das 8 horas da manhã na segunda, a gente já começa a perceber essa fluência. Ela é bem comum, não dá para dizer que é uma fluência assim, super auspiciosa, de sorte, de coisas favoráveis, gente, é muito comum. Envolve os dois planetas, dois astros, né, mais rápidos, tem muito a ver com rotina mesmo, tem muito a ver com coisas pequenas do dia a dia, e é isso que a gente vai perceber. Então, a segunda-feira, ela vem mais descomplicada para a produção, assim, cotidiana, para assuntos do campo do dia a dia mesmo. Tem um pouco mais de favorecimento para as atividades de campo técnico, de campo material, atividades comerciais, análise de dados e informações, pegando esse fator um pouquinho mais analítico, é mais nesse sentido mesmo, né? Não é uma fluência que favorece muito a interação global, troca, ela não tem ânimo, não tem muito pique, mas como a natureza do aspecto é fácil, isso acaba criando facilidades para o que a gente vier iniciar durante esse momento. Então, na segunda, a gente vai pegar praticamente o dia inteiro com essa fluência legal, né, para realizar tanto atividades cotidianas, como se você tiver com uma intenção de início, ela não vai ter uma indicação de prejuízo, né? Bom, pode ser interessante também para os assuntos médicos, agendar exames, consultas, passar por procedimentos médicos, já que o Mercúrio é um significador da medicina, né, e aí ele vem numa fluência fácil com a Lua, tá num ponto que ajuda bastante a Lua e é legal. Não é muito interessante essa influência para comunicação, né? Eu deixaria para um outro momento. Indo mais para o campo técnico, campo prático, assim é um pouco melhor. Bom, então isso na segunda passou batida, né? Aí a terça-feira
Depois que a Lua passar a meia-noite e 42 pelo sextil com Mercúrio, ela vem num aspecto bem fácil com Júpiter, que mantém a fluência legal até o meio da madrugada, é às 4 horas e 29 minutos. Se você estiver acordado, pode ser interessante tanto para as atividades de campo místico, religioso, ela é bem sensível, né? Tem uma condição de abstração elevada, é bastante criativa, é fértil, é bem legal. Pode ser interessante para o plano material também, caso você esteja aí no entorno de internet lidando com aquisições em lojas virtuais, temas vinculados a investimentos, para marcar viagens, para assuntos jurídicos também é bem interessante, para temas relacionados à cura também. É uma fluência de bastante criatividade, sensibilidade, de conexão, assim, também, né? Ela é bem conectada, é bem interessante. E aí, como nesse momento o Sol ainda não se afastou tanto, né, do aspecto com Júpiter, a gente vai sentindo esse potencial aqui bem forte, né? Bom, é na madrugada da terça-feira, às 4h29, continua com clima legal até o começo da manhã, né? Porque aí, depois que a Lua passa pelo trígono com Júpiter, ela vem com esse aqui. Vem para esse aqui com Sol, aí esse triângulo se fecha, né? Se forma. Continua com essa fluência. Os contatos de Lua com Sol, quando eles são assim favoráveis, eles são até mais interessantes para colocação da imagem, né? Para você se colocar, enfim, colocar ideias e tal. Principalmente se tiver uma posição de liderança, né? Que é uma indicação do Sol, é bom. Agora, gente, como a natureza do aspecto é fácil, em iniciativas é bom para qualquer tema, né? Não é uma fluência ágil. A gente tem aqui o Sol em Touro, né? Um signo de meio de estação e terra, né? Então ele é bem fixo. E a Lua em Peixes, então não tem agilidade, não tem vibração, não é uma configuração dinâmica, às vezes até o ritmo é meio paradão, mas é uma fluência muito comum. Então a madrugada da terça, até o começo da meia da terça, vem com essa tendência calma, meio parada, assim, mas pelo menos ela é positiva para as iniciativas caso você precise, né? Aí, gente, nós vamos pegar um trechinho, uma hora, um pouquinho, menos de uma hora, com uma influência um pouquinho mais desafiadora, que é a relação de Lua com Vênus, né? Ela é um pouco apaziguada, porque a Lua está ali no signo de Peixes, que favorece bastante a Vênus, mas não chega a ser suficiente para anular, né, essa natureza adversa da quadratura. Então, aqui o prejuízo é viajar na maionese mesmo, né? Porque aqui ela divaga muito, é uma quadratura de signos mutáveis, ela vai para um campo de divagação distorcida. Então é excesso de criatividade, excesso de desvio, às vezes aquela sensação de insatisfação que a gente não sabe muito bem como que é, mas fica uma coisa meio evasiva, assim, no ar, incômoda. Agora, no plano prático, é uma quadratura que prejudica todos os assuntos, mas principalmente os voltados ao dinheiro, ao campo de satisfação pessoal, seja adquirir alguma coisa, né, que está pensando, sentimento, afeto mesmo, né, ela é bem incômoda, para o plano criativo, totalmente perdida no ar, então é um período meio estranho ali do dia, meio desconectado, ele é um pouco perdido mesmo, eu recomendo você evitar bem esse momento para as iniciativas, tá? Das 6h23, quando a Lua passa pelo sextil com o Sol, até as 7h04, que é quando ela chega a essa quadratura. Agora marca o grau aqui onde a Lua tá, 22h03. E depois desse momento, com Vênus, ela não tem nenhum novo aspecto aqui no signo de Peixes. Ela vai ingressar em Áries, é o próximo passo da Lua. Só que o ingresso da Lua em Áries vai ser só à noite, às 21h03 da terça. Então, nós vamos pegar desde as 7h04, quando a Lua passa pela quadratura, com Vênus, até as 21h03, com a Lua fora de curso. Todo período útil, né, do dia. E um pouco mais. Então, vai fazer com que a terça-feira seja um dia bastante inadequado para as iniciativas. Mas como essa fluência vai diminuindo ao longo das horas, a terça-feira pode ser um dia perdido, evasivo, incomodado, às vezes um pouco ansioso, um pouco agitado, não chega a ser agressivo, mas ele é sujeito a imprevisibilidades, coisas incomuns, assim, é bem atrapalhada, assim, é uma fluência atrapalhada, e para o mundo feminino, por exemplo, não é bom, para assuntos artísticos, artesanais, por exemplo, já tem que ter atenção, pode ser um dia meio perdido. Então, nós vamos ficar com um período muito longo com a Lua sem aspecto. Aí, depois que a Lua ingressar aqui no signo de Áries, né?
então ela ingressa em Áries às 21h03, ela ainda aqui não está se aproximando de nenhum aspecto. O passo seguinte da Lua, depois que ingressa em Áries, é a conjunção com Saturno, né? A gente já pode considerar, já desde a terça-feira, que quando ela ingressa em Áries, com essa proximidade. E só por isso não é muito bom. E olha, esses aspectos, essas condições da Lua estão atrapalhando o melhor que a semana poderia ter. A gente viu no domingo a Lua ingressando em Peixes sem aspecto, atrapalhando o sextil do Sol com Júpiter. E aqui essa proximidade de Lua com Saturno atrapalha para as iniciativas o aspecto entre Mercúrio e Júpiter, né? Porque, olha só, aqui a gente tem o Mercúrio em 20,45, o Júpiter em 20,45, eles chegam a um aspecto de 60 graus perfeito na quarta-feira, 1h43 da madrugada. E nesse momento, a Lua já está muito perto de Saturno, né? O orbe da Lua é bem amplo, 12 graus, já está perto de Saturno. Então, acaba atrapalhando o fluxo para as iniciativas, porque quando a Lua está junto de Saturno não é bom, ainda mais em Áries, né? É uma configuração um pouco irritada, ansiosa, ela é bem ríspida e acaba atrapalhando um pouco esse fluxo. Agora, talvez assim, para as coisas que envolvam estudos, que envolvam um pouco mais o campo de sensibilidade, ou que não tenham a ver com a iniciativa pensando em clima geral, pacifique um pouco o clima, né? Então, no dia a dia, a gente pode aproveitar até um pouco mais da fluência, mas para inícios, assim, de grandes movimentos, eu já não recomendo, né? Com essa atrapalhação aí no meio do caminho, tá? Quando for 15h10, aí a Lua vai chegar ao aspecto com a conjunção, né? Com o Saturno. Então, 15h10 da quarta. E olha, aí depois disso, não vai melhorar muito, né? Porque aí a Lua vai seguindo para o aspecto de quadratura com Júpiter. Então, o que eu recomendo é que na quarta-feira você não inicie nada muito importante, tá? Pode ser um dos dias mais incômodos, mais estranhos da semana. A gente vem de terça meio esquisita ainda, né? Da quadratura entre Lua e Vênus. Um longo período fora de curso, mas depois que a Lua ingressou em Áries não ajudou muito. Então, terça e quarta vem meio estranhas aqui, né? E o aspecto, a conjunção entre Lua e Saturno é 15h10 da terça-feira. Então, amanhã da terça-feira vem com um clima meio ríspido, né? Ela vem com uma configuração incomodada, ela vem com um pouco de ansiedade, vem com falta de flexibilidade, é bem ríspida, bastante sujeita a imprevisibilidades, problemas mesmo e em qualquer sentido. Para inícios não é bom em qualquer tema, evita mesmo, porque vai ficando uma configuração de um nível tenso, tá? E daqui, 15h10, ela vai seguindo para a quadratura com Júpiter, que vai ser aqui já na quinta-feira, às 8h41. Então, já à noite, na noite da quarta, a gente já percebe. Por isso que a quarta já não fica boa para as iniciativas no dia inteiro, tá? O aspecto perfeito de quadratura é 8h41 na quinta, na manhã da quinta-feira. Ruim para iniciativas, é um pouco inquieta, bem ansiosa, assim, a gente pode pegar uma madrugada um pouco agitada, né, incômoda, muitas pequenas mudanças acontecendo, né, é bastante sujeita à sensação de injustiça, ela é sujeita também a problemas de campo aéreo, de campo marítimo também, né, assuntos envolvendo o mar de maneira geral, às vezes agitação no mar pode ser também. E para mudanças também é uma indicação de imprevisibilidade, bastante incômoda assim no contexto global, então bem ruim, né? Dá uma aliviadinha das 8h41 até as 15h07, aí a Lua vai seguindo num aspecto fácil aqui, vai dar uma trégua, né, entre até a Lua chegar aqui com Marte, dá uma quebradinha na sequência mais adversa da semana. E aí ela vem com uma certa facilidade com Vênus que já é mais descontraída, mais leve, solta. É como se fosse mesmo um momento apaziguador, né? Porque os contatos de Lua com Vênus, eles são satisfatórios, são descontraídos. E como ainda a gente tem os signos de Áries, signo de Gêmeos, assim, que tem dinâmica, essa descontração ela vai ficando suave, não tem nada de profundidade, nem uma pegada muito emotiva, ela é bem descontraída mesmo. Agora, o legal de Vênus com a Lua nessa condição são surpresas agradáveis, oportunidades pequenas, assim, que a gente pode ter. Então, fica atento ao que for surgindo no entorno, porque o clima, ele fica favorável, né? Ele é bem sujeito a pequenas novidades, assim, de
coisas agradáveis, né, do dia a dia, assim, é bem legal. Ideias também, do plano criativo, também é muito interessante. É um momento legal, um momento bom para todos os assuntos, ele tem facilidade aqui para realizar. Então, das 8h41 às 15h07, aí sim, das 15h07 às 18h32, a Lua vai aumentando a influência com Marte, aí volta a ficar ruim. Só que agora ela é um pouco mais ansiosa, apressada e assim, a gente pode colocar que essa impaciência às vezes leva a uma configuração de um nível de violência, um nível de hostilidade, assim, um pouco mais elevada. Se por um lado encoraja, assim, você ter iniciativas, né, ela aumenta o fator da coragem, por outro aumenta também a ansiedade, aumenta uma agitação, essa velocidade que fica além do controle. Então, é um momento, assim, bem representativo, meio explosivo, que eu recomendo ser atento, não é bom para as iniciativas. E aí, gente, então, o que vai fazer com que a quinta tenha esse período que vem ali do meio da manhã até o meio da tarde favorável, que é quando a Lua se afasta da quadratura com Júpiter, chega ao aspecto com Vênus, dá uma aliviadinha, depois volta a ficar ruim, fica com uma tensão. Depois que a Lua passa por essa conjunção com Marte, ela vai ficar sem aspectos no signo de Áries até as 23h31. Então, isso não é legal, primeiro porque demora muito para dissolver, né, essa dinâmica da Lua com Marte. Se tivesse um novo aspecto, iria aumentando a influência do novo aspecto e a gente não perceberia tanto isso. Mas como não tem, a Lua vem em Áries até as 23h31, então até o final do dia a gente vai sentindo essa influência da conjunção, levando essa ansiedade, esse incômodo, essa irritabilidade na quinta-feira até as 23h31, que é quando a Lua ingressa em Touro. Aí a Lua ingressa em Touro, e aqui em Touro ela fica num ponto que a favorece mais calma e acomodada, mas quando a Lua ingressar em Touro, o primeiro aspecto que ela vai ter vai ser com Júpiter. E ele demora ainda um pouco para acontecer, porque o Júpiter já está lá em 21, né? Então a Lua vai demorar. Então ela vai ingressar em Touro às 23h31 da quinta-feira e continua fora de curso sem aspectos, tá? Até o final da quinta e uma boa parte ainda da sexta-feira. Vou dizer para vocês que lá só pela tarde da sexta é que ela começa a ficar um pouco mais próxima da influência de 60 graus com Júpiter. Então, a gente vai pegar um período longo desfavorável para as iniciativas. Bom, primeiro, das 18h32 da quinta, né, até as 23h31, porque vem ainda aumentando a influência, né? Quer dizer, a gente vem diminuindo a influência da conjunção Lua-Marte, que é bem tensa, mas a Lua ingressa em Touro, que dá uma assentada, mas para as iniciativas não é bom. Quando a Lua ingressar em Touro, a gente vai perceber uma mudança no clima. Ele sai de uma configuração agitada, violenta, e dá uma acalmada. Mas só que como a Lua demora muito ainda para aplicar o aspecto a Júpiter, para o início não é bom. Aqui a gente já tem uma lentidão, uma resistência, uma coisa meio parada, não é tão legal. E isso vai fazer com que toda a sexta-feira fique sem aspectos, todinha sexta-feira, dia 15 de maio, assim como a segunda. Só que quando for lá para o meio da sexta-feira, no período da manhã, ali em torno das 10, 11 horas, a Lua já começa a se aproximar do aspecto de 60 graus com Júpiter, e aí pelo menos no período da tarde, né, do meio da manhã em diante, já fica um pouco mais fácil para as iniciativas. Aí fica legal, então aí a gente pega esse período na sexta-feira com favorecimento de constância, de solidez e de abundância. Já vai ficando bem melhor, porque é um aspecto com os dois exaltados, né? Tanto a Lua e Júpiter. E aí sim fica legal. Então na sexta-feira, ali do meio da manhã, né? De umas 10, 11 horas, aí a gente já começa a perceber esse perfil que ele vai ser até as 9h39 do sábado, tá? Que é esse momento perfeito do aspecto entre Lua e Júpiter. Então vai ser lá no sábado, 9h39. É legal, tá? E desde que a Lua passa pelo sextil com o Júpiter às 9h39 do sábado até às 17h01, nós vamos sentindo a proximidade da Lua com o Sol, que vai marcar o início do novo ciclo lunar. Olha, vai acontecer em casa 7, porque pega o Touro aqui, né? O ascendente é Escorpião, pega a Lua com o Sol aqui em Touro na casa 7. E essa fluência, ela coloca a atenção lá para o lado de fora.
Mas vou dizer para vocês que pelo fato da Lua estar num ponto de exaltação, que é um ponto um pouco mais calmo, ele é mais estável, e a Lua vem do aspecto que teve com Júpiter, então há uma tendência um pouco mais à acomodação. Então, dessas agitações que vêm com o clima exterior, assuntos de guerra, assuntos de tarifa aí também envolvendo, essa dinâmica um pouco mais incômoda do ambiente exterior parece entrar em uma fase mais de calmaria e acomodação. Não tem nada assim muito de tensão nova, mas parece que as coisas vêm para um campo mais assentado. E depois também, gente, o que acontece é que depois da lua nova, a lua vai chegar ao mesmo grau de Mercúrio. E como o Mercúrio é esse indicador contábil, indicador de números e tal, eu penso que para esses temas de casa 7 envolvendo essas questões, volta com aqueles assuntos de tarifa, negociações envolvendo indicadores, taxas, né? Vem bem trazendo essas questões, né? Mas coloca atenção lá do lado de fora. Então parece que são questões que envolvem outros países, não só o nosso país. Então pode ser bem um processo de negociação. O fato de ser uma alunação em touro com a lua exaltada, né? Ela é mais calma, né? Ela tem mais domínio, tem mais controle. E principalmente por ser um signo de meio de estação, não parece indicar uma mudança radical, né, nos assuntos, até porque a Lua vem tanto de uma fluência fácil com Júpiter, né, antes da Lua nova, como depois ela segue para Mercúrio, que é um indicador bem comum. Então não ficou com um aspecto difícil antes ou depois, e vem com uma tendência comum. Agora, quando a gente olha o regente do ascendente, ele cai na casa 6. A casa 6 é uma casa de saúde coletiva, então para esses dias que vêm a seguir 15 dias, podem ter indicações relacionadas a assuntos de saúde pública, né? O Marte é um indicador de vírus, de vacinas, né? Então pode ser um período mais intenso com essas questões relacionadas ao tema da saúde coletiva também para nós aqui no Brasil, né? Então, tem esses pontos, tá? Bom, depois, então, como eu falei para vocês, da conjunção de Sol com Lua, a Lua parte para a conjunção com o Mercúrio, acontece já bem no finalzinho, né? Dos signos aqui. Isso vai acontecer às 22h02 do sábado. Ela é bem comum e até porque, como eu falo para vocês, tanto a Lua como o Mercúrio são os indicadores de coisas do dia a dia, de coisas assim simples, né? Então a gente não vai perceber uma grande mudança de tônica, ela vem bem comum, ainda mais por ser um sábado à noite. Agora, é legal para relaxar mesmo, né? Essa dinâmica de touro, ela é bem relaxante mesmo, né? Não é muito festiva e tal, mas também se você tiver que ir a alguma festa, estiver programando sair, se descontrair, não vai encontrar nenhum grande problema. É uma fluência comum, né? Lua conjunção com Mercúrio. Das 22h02 às 23h23, a Lua vai ficar sem aspecto, mas é pouquinho, né? Ela já tá bem aqui no finalzinho do signo de Touro e daí ela ingressa em Gêmeos. Vai ser o último movimento da Lua nessa semana, ela ingressa em Gêmeos às 23h23 e já vem com uma dinâmica bem movimentada, porque aí o Gêmeos é um signo de final de estação que já tem uma configuração de mudança, e a própria configuração do ar que tem calor já anima o clima. Então, o finalzinho do sábado, bem finalzinho mesmo, vem já com movimento. Aí, gente, que é interessante, porque aí quando a Lua ingressar aqui em Gêmeos, ela vai ter um aspecto com Saturno, logo, né, já tem um aspecto leve com Saturno, e vai levando essa fluência fácil, assim, para o domingo, dia 17 de maio. Agora, entre o dia 17 e o dia 18 de maio, que já é na próxima semana, aí a gente já vai começar a ver Marte muda aqui, de Áries para Touro, aí o Mercúrio já muda para Gêmeos também, aí Vênus também já deixa Gêmeos e ingressa no signo de Câncer. Então a semana que vem é marcada pelos 3 ingressos de Mercúrio, Vênus e Marte, mudando de signo. E essa semana a marca maior mesmo é a fase nova, porque os aspectos bons com Júpiter, do Sol como de Mercúrio, foram meio atrapalhados pelos momentos da Lua. Realmente, né? Primeiro a Lua sem aspecto, depois a Lua conjunção Saturno, bem na hora que o Mercúrio está em aspecto bom com Júpiter, e atrapalhou um pouquinho. Mas deu para vocês perceberem que é uma semana bem incomum, porque tem 2 dias que não tem nenhum aspecto perfeito, em compensação dias que ficou bem tumultuado o clima. Mas dá para aproveitar. Olha, tem alguns momentos assim bem longos de aspectos bons, de favorecimento. Parece ser uma semana meio comum essa, não tem nenhum grande pico assim
de muita energia. Mas é isso que temos, então eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Me siga aqui também nas outras redes sociais. Uma ótima semana. Siga também aqui, acompanha já na segunda para a gente reforçar as ideias dos dias. Até mais!